A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da Igreja Central de Iguape. Hoje nós estamos aqui para celebrar o Senhor através do culto online. Meu irmão e minha irmã, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus e glorificar o Senhor pela sua vida. Sim, pela sua vida que tem assistido e compartilhado essas mensagens do Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor pela sua vida, porque a cada dia o Senhor tem te usado para fortalecer e levar a palavra do Senhor a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Também, meus irmãos, antes de iniciarmos a palavra do Senhor, eu quero glorificar a Deus pela vida dos nossos pastores. Sim, os pastores da Igreja Central de Iguape, pastor Aparecido, que é o pastor presidente, pastor João Mário, pastor vice-presidente, pastor Silvio, presbítero João Batista e as suas respectivas esposas. Pessoas essas, meus irmãos, que têm feito a obra do Senhor de maneira voluntária, mas não é porque fazem de maneira voluntária que fazem de maneira relaxada. Muito pelo contrário, tem se esforçado em direcionar as nossas vidas nesses momentos mais difíceis. E nós, como servos do Senhor e como irmãos em Cristo, glorificamos a Deus pela vida desses homens, porque são homens dedicados ao Senhor e à sua obra. Que Deus os abençoe desde já, pastores, e que vocês sejam fortalecidos pelo Senhor e que o Senhor recompense a vida de vocês por tudo aquilo que tem feito por nós, na direção do Senhor. Meus irmãos, nesse dia nós vamos falar sobre enxergar a vontade do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que a visão, enxergar a vontade do Senhor, se trata dos nossos olhos físicos, desse órgão aqui. Mas nós vamos compreender, procurar, à luz da palavra de Deus, compreender o que é, como fazemos para enxergar a vontade do Senhor. Há um conceito teológico que se chama cosmovisão. É a visão de mundo, certo? É um conceito não só teológico, mas filosófico, e é a visão de mundo. E nós, cristãos, servos do Senhor, temos que ter a nossa visão de mundo passada pelo crivo da palavra de Deus. Nós não podemos enxergar as coisas como nós queremos ver. E muito menos enxergar as coisas como o inimigo das nossas almas quer que nós vejamos. Por muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós pecamos porque damos ouvido ao diabo. E quando damos ouvido ao diabo, nós enxergamos as coisas como ele quer que nós enxerguemos. E muitas vezes nós não procuramos ao Senhor e a sua direção para enxergarmos aquela situação, aquele momento, como o Senhor quer que nós vejamos. Então, antes de mais nada, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua direção para que Ele nos instrua nessa palavra. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, meu Deus, para fazer a Tua vontade e Senhor, estamos aqui para ler a Tua palavra e estudá-la, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos instrua e que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos e te louvamos com a certeza de que o Senhor nos dará vitória e nos instruirá neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, primeiramente eu quero ler com os irmãos a passagem que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22 em diante. Amém? Vamos lá. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. É uma passagem que nós ouvimos
falar várias vezes. Mas será que nós temos dado atenção a essa passagem da forma que ela deve ser colocada em prática? Porque quando o Senhor Jesus ele está falando aqui, ele está no meio de ele divide um sermão sobre o que ele está falando sobre o dinheiro, né? Primeiro ele fala que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Depois ele vai falar que não é possível servir a dois senhores. E o que ele está falando aqui acerca destes olhos? Que os olhos são a lâmpada do corpo. Primeira coisa, meus irmãos, os olhos que ele se refere aqui não são os olhos no sentido literal. Mas se você for pesquisar no dicionário de Strong, aqui ele usa a palavra grega oftalmos. E essa palavra oftalmos ela se refere ao órgão físico olho, mas ele usa aqui no sentido figurado. E lá Strong dá uma definição que ele está falando acerca dos olhos da mente. A palavra do Senhor diz: sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. E quando o Senhor fala do coração, ele está falando da nossa mente. A nossa mente tem que enxergar as coisas e tem que entender as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E nesse ponto, meus irmãos, nós temos que compreender que quando nós enxergamos as coisas como o Senhor quer que nós enxerguemos, todo o nosso corpo, todas as nossas ações, cada passo que nós dermos será para glorificar ao Senhor. Ao passo que quando nós não enxergamos as coisas de acordo com a vontade de Deus, cada passo será rumo às trevas. Cada passo que dermos será rumo à nossa ruína. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ver o que Tiago fala acerca da concepção do pecado. Porque se os nossos olhos forem maus, a palavra do Senhor acabou de nos relatar que todo o nosso corpo será mau e será possuído de grandes trevas. Vamos lá. Tiago, capítulo número 1. Tiago, primeiro capítulo de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha só, o que Tiago está falando? Que a cobiça, e por onde vem a cobiça? Por onde nós cobiçamos algo? Através do nosso olhar, através da nossa visão. Então o Tiago fala que nós não somos tentados pelo Senhor, nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. E por que Cristo nessa terra conseguiu vencer todo o pecado? Porque Cristo enxergava as coisas de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade de Deus. E Cristo, ele jamais cobiçou algo que não fosse preparado para ele. Então, meus irmãos, desde já nós devemos compreender que a nossa mente deve estar voltada para Cristo. A nossa mente deve estar cativa em Cristo. E nós vamos ver isso mais para frente. Vamos ver um outro exemplo sobre a cobiça que leva ao pecado. Esse exemplo é muito clássico. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6 e 7. Vamos falar especificamente de Eva. Olha só, como todos nós sabemos, o Senhor havia dado uma ordem para Adão e para Eva. Olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não comam, nem cheguem próximo. Vamos ver o que aconteceu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha só. Vamos começar a partir do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a mentira. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha só, vendo a mulher, então ela percebeu que a árvore era boa para se comer, agradável ao quê? Aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram vestes ali, né? Meus irmãos, se Eva não tivesse chegado próximo daquela árvore, se Eva primeiro não tivesse dado ouvidos à voz do inimigo, ela não teria cobiçado aquele fruto. Entenderam como que a cobiça gera o pecado? A cobiça consumada, quando o inimigo oferece aquilo que nós queremos, a probabilidade da gente cair em tentação é muito grande e consumar o pecado. Então, meus irmãos, nós devemos compreender de uma vez por todas que nós só podemos ter e desejar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Nessa passagem de Mateus capítulo 6, há alguns estudos teológicos que dizem que o Senhor, lá em Mateus capítulo 20, quando ele fala dos trabalhadores da vinha, ele está fazendo uma paráfrase desse... ele cita o ensinamento que ele deu nesse sermão da montanha. Por quê? Lembram que lá em Mateus capítulo 20, quando fala dos trabalhadores da vinha, os primeiros trabalhadores, eles se indignam porque eles recebem o que foi combinado, mas quem chegou por último e trabalhou somente 1 hora também recebe a mesma quantia que ele. E o dono da vinha fala o quê? Porventura é mal aos teus olhos eu ser bom? Ou seja, eles estavam querendo algo que aquele senhor não tinha combinado com ele. Nós precisamos adequar a nossa visão. Para quê? Para enxergar a vontade do Senhor. Não é esse o nosso tema hoje? Proposto pelo Senhor, meus irmãos. Porque nós não podemos trazer aqui aquilo que nós achamos legal, aquilo que nós achamos bonito, aquilo que vai dar a oportunidade de mostrarmos uma determinada sabedoria, porque a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Mas a sabedoria de Deus é loucura diante do mundo. Mas é isso que nós precisamos. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Amém? Vamos ver uma passagem em que Davi fala sobre o que colocar diante dos olhos. Salmos 101. Salmos não tem capítulo, né? Nós fomos ensinados na casa de Deus por várias vezes. É o costume, muitas vezes. Salmo de número 101. Um salmo maravilhoso. Olha só. Salmo número 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Presta atenção agora. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha o que Davi vai pôr diante dos seus olhos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Meus irmãos, Davi nos ensina aqui que nós não podemos colocar aquilo que é mal diante dos nossos olhos. Asaf não fala no Salmo 73, quando ele olha a prosperidade dos ímpios, seu coração ele começa a se desviar e por muito pouco ele não cai da graça do Senhor. Nós devemos aprender com a palavra do Senhor. Ela é a nossa regra de fé e prática.
Que Deus nos ensine, nos ajude, meus irmãos. E continuando nessa mensagem e trazendo a palavra de Deus para aquilo que o Senhor quer falar conosco, nós vamos para 2 Coríntios capítulo 10, porque os olhos da nossa mente, eles precisam e eles necessitam ser obedientes à vontade de Deus. Eles necessitam ser passados por esse crivo da palavra de Deus. Então vamos lá, meus irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 7. Vamos lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, filosofias humanas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Presta atenção. Paulo fala que, agora ele vai falar, que quando você leva os pensamentos cativos a Cristo, quando a sua visão ela é moldada pela palavra de Deus, você consegue observar algo que está evidente. E é isso que eu quero que os irmãos analisem desse ponto de vista. Olha só. Observai o que está evidente, versículo 7. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também o somos. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa visão está tão deturpada, mas tão fora da direção de Deus, que nós pensamos que só nós somos de Cristo. Que muitas vezes eu penso que só eu sou de Cristo, que o pastor não tem direção de Deus. Meus irmãos, nós precisamos enxergar a vontade do Senhor. Enxergar a vontade do Senhor e principalmente aceitá-la para nós. Deus instituiu sobre nós, sobre as nossas vidas, pessoas maravilhosas, pessoas que têm os seus defeitos, pessoas que têm as suas falhas, mas pessoas maravilhosas do nosso lado, para nos auxiliar, para nos direcionar. Assim como tem sido testemunhado pelos demais irmãos na casa de oração e nas suas próprias vidas, eu também posso testemunhar, meus irmãos. Tudo que eu tenho hoje eu devo a Deus e a esses pastores, essas pessoas que têm feito a vontade do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos ajude a compreendermos e analisarmos as coisas de acordo com a vontade dele e não de acordo com o nosso entendimento. A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos se estribar no nosso próprio entendimento. Vamos ver? Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, versículo 5 e 6, para nós caminharmos para o encerramento dessa mensagem. Preste atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Diante de tudo isso que foi posto para nós, meus irmãos, a solução está aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na sua visão, na sua mente, na sua forma de enxergar o mundo. Te estribes na palavra do Senhor. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós passamos a andar reconhecendo e honrando a Deus em todos os nossos caminhos, ele endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que ele nos ajude a colocarmos em prática aquilo que ele tem falado para nós, meus irmãos. Nós temos vivido o evangelho verdadeiro na Igreja Central de Iguape pela sua misericórdia e sabemos que não somos os únicos. Não é exclusivo. A prática da fé cristã verdadeira não é exclusiva nossa.
mas de todo aquele que faz a vontade do Senhor e que enxerga de acordo com a sua mente. Paulo não falou que nós devemos levar todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo? Então nós não podemos aceitar qualquer coisa que nos é falado, principalmente aquilo que vem na nossa mente. Porque quantas vezes o inimigo, eu tenho certeza, meus irmãos, que o inimigo ele tem atacado a muitos servos do Senhor nesse momento difícil que estamos passando. Mas o nosso papel é levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. Esse pensamento vem da parte do Senhor? É bíblico? É a realidade? Ou será que o inimigo está querendo que eu veja a árvore que Deus falou para eu não comer, que eu veja ela como algo bom, como algo desejável, como algo que tem uma boa aparência aos meus olhos? Para estarmos encerrando, eu quero relatar uma história que há muito tempo me veio ao conhecimento e nesses dias o Senhor me trouxe à mente de novo, creio que não é por acaso. Agostinho de Hipona foi um grande servo do Senhor. Alguém que foi de uma relevância teológica para a igreja cristã assim tremenda. E ele relata no seu livro Confissões sobre um amigo chamado Alípio. Era um amigo de Agostinho. Alípio era um homem muito reto, muito correto, mesmo ainda antes de servir ao Senhor. E naquele tempo, em Roma, era comum os espetáculos circenses, né, o chamado circo que eles chamavam, e espetáculos de luta, né, entre gladiadores, entre homens, mais ou menos como essas artes marciais de MMA que ocorrem hoje. Agostinho fala que Alípio ele era alguém que odiava essas coisas, ele abominava essas coisas. E certo dia ele estava voltando do almoço e fala que alguns amigos, né, algumas pessoas que o conheciam, pegaram ele e o arrastaram. Falaram: não, você vai com a gente, nós vamos lá para o circo, nós vamos ver o espetáculo e você vai com a gente para lá. E Alípio tentou se desvencilhar dessas pessoas, mas Agostinho fala no seu livro Confissões que Alípio que eles usaram até de uma amigável violência, né, de uma amigável força com ele, e levaram Alípio. Alípio no caminho ele falava para eles assim: eu vou, mas vocês vão se decepcionar, porque eu não vou olhar para uma cena que acontecerá nesse espetáculo, e eu vou sair de lá vitorioso, porque eu sou bom, porque eu não gosto dessas coisas. E Alípio foi. Chegando lá, começou o espetáculo e Agostinho relata que Alípio, então ele fecha os seus olhos, né? Ele fecha os seus olhos, mas ele ficou com os olhos fechados e começou a batalha. Mas Agostinho fala: antes ele tivesse também fechado os ouvidos. Porque ao momento em que um lutador acertou um soco no outro, a plateia fez aquele e aquilo entrou nos seus ouvidos como um golpe que aquele lutador tinha sofrido lá. E aquilo entrou de maneira tão forte nos seus ouvidos que abriu os seus olhos. Ele não conteve a sua curiosidade. E quando nesse momento ele abre os olhos, ele enxerga aquela cena, aquele homem caído e o sangue, o outro lutador em cima daquele rapaz, e fala que foi um duro golpe que Alípio sofreu, porque ele se tornou uma das pessoas que mais admirava agora esse tipo de espetáculo, que não era a vontade de Deus, por ter confiado em si, por ter confiado na sua própria integridade. Que coisa terrível. Agostinho continua relatando que posteriormente, depois de muito tempo, Alípio foi liberto, mas ele não precisava ter passado por aquilo. E fala também que nesse momento em que Alípio se torna um adepto dessas artes, sabe o que ele faz? Ele agora induz outras pessoas a fazerem o mesmo. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para induzir as pessoas a servir a Cristo, não a desobedecê-lo. Mas nós só podemos abrir os olhos de outras pessoas para a vontade do Senhor se nós a enxergamos.
Se nós não enxergamos a vontade do Senhor, nós somos como cegos. E como pode um cego guiar outro cego? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E que nós possamos meditar nessa palavra, compreendendo que tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por nós, na casa de oração, tem sido direcionado por Deus. Todas as ministrações. Louvo a Deus pela vida do diácono Camilo. Louvo a Deus pela vida do diácono Vitinho, das pessoas que têm sido usadas por Deus para trazer ensino. E sinceramente, meus irmãos, não me vejo digno de cumprir esse propósito. Mas eu creio na direção do Senhor. E eu creio que se o Senhor direcionou a vida dos pastores assim, é assim que tem que ser. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que essa palavra seja uma palavra de fortalecimento para nós, para que nós possamos compreender, uma vez mais, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, através da renovação do nosso entendimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos clamar a Deus e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos porque nesse dia o Senhor nos ensinou através da tua palavra, Senhor. Meu Deus, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja direcionado para o Senhor, porque o homem não pode nada, Senhor. Meu Deus, essas palavras não foram minhas, essa palavra é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fortalece esse irmão, essa irmã. Fortalece, meu Deus, entra com a providência na sua área financeira, na sua saúde, meu Pai, repreendendo todo o mal, todo espírito maligno de enfermidade. Meu Pai querido, meu Deus amado, fortalece os nossos pastores, a direção da nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos feito enxergar a sua vontade, Pai. Abra os nossos olhos espirituais. Não permita, meu Deus, que os nossos olhos repousem sobre aquilo que é injusto, sobre aquilo que é mal, mas que os nossos olhos repousem em Ti. Porque a palavra do Senhor nos diz, Isaías capítulo 45, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os povos dessa terra. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nossos olhos estejam voltados para Ti e o nosso pensamento esteja cativo à obediência de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele te fortaleça, meu irmão e minha irmã. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.